Então, gente, vamos começar nossa live agora de verdade. Esse, para mim, é uma oportunidade de dar voz a vocês, né, que são diretoras e professoras. E também, para mim, é um retorno, que são as escolas onde eu faço as nossas, as nossas oficinas, né? E esse último ano, a gente lá no Projeto Girassol, aqui eu também quero deixar registrado a importância do trabalho do Projeto Girassol, que é uma ONG que há mais de 25 anos ela está em escolas públicas do Rio, oferecendo um atendimento mais particular, né, através da psicanálise, e também oferecendo oficinas, que é o que eu faço, mas o forte do Girassol é fazer o atendimento individualizado com as crianças que a própria escola encaminha como sendo, né, demandantes de um atendimento especial. O meu trabalho é um trabalho de oficinas onde a gente tenta trazer de volta aquela lógica meio africana de que o problema de uma criança não é só daquela criança, é da comunidade dela. Então, a gente, né, faz essas mediações circulares de conflitos, onde a gente está sempre evitando de, porque geralmente o que aparece é aquela criança, é aquela que bate em todo mundo, é aquela que não se controla, é aquela que enfrenta a professora, é aquela que reclama com a diretora, é aquela que bate, aquela que morde. Mas a gente sempre conversando com as crianças, é que é uma oportunidade rica porque tem a Magda, que tem criança de 5 aninhos, né, que é o início da educação, e aí agradeço muito a Isabela por ter aberto essa possibilidade de trabalhar com a educação infantil, né? Me lembrando que foi bem no início do ano passado que a gente começou com esse trabalho lá no CIEP, e não foi sem motivo, né? Só para a gente recapitular, para mim também é uma oportunidade de lembrar. Eu geralmente, quando tenho trabalho nas escolas, eu não escolho qual a turma que eu quero trabalhar, eu vou na direção e falo, aonde você acha que eu posso, de alguma forma, humildemente contribuir? Mas, né, no ano passado, não sei se vocês se lembram, teve uma professora numa escola pública de São Paulo, senhora de mais de 60 anos, que foi assassinada por um adolescente. E algumas semanas depois, teve uma pessoa que entrou numa escola de educação infantil no estado de Santa Catarina e esfaqueou 4 crianças. E a gente entrou, eu me lembro que o primeiro dia letivo ali do CIEP tinha carro da polícia parada, porque foi logo ali na entrada, todo mundo um pouco impactado com isso. Pensa, E sim. aí, pela primeira vez eu levei para a Isabela, que é onde eu iria trabalhar nesse semestre, assim, eu queria trabalhar com os menorzinhos, para a gente, né, eu queria trabalhar com educação infantil, sei né, da delicadeza desse trabalho, mas se a gente quer investir em prevenção nas escolas, nada como começar com os bem pequenos. Então, Ano passado a gente bom, estava com 3 turmas de educação infantil, estava aumentando. Esse ano a gente tem 4, então estava aumentando a galerinha menor. Né? mas eu não queria ter falado, falei demais. Eu queria que vocês se apresentassem e aí depois já pudessem falar. Talvez a gente possa começar até pelo CIEP. O que você acha, Beth? Porque a educação infantil, Pode ser, lá pode na ser. Pedro Ernesto, a gente trabalhou com as crianças, mas tem o trabalho com as merendeiras, tem o trabalho com as faxineiras. A gente começa dos pequenos e vai. Mas é uma roda, é um bate-papo informal aí. Então, sugiro primeiro a Isabela, e passa para a Magda, passa para a Beth, e a gente vai rodando e Bom, eu vou vamos me lá. apresentar, né? Eu sou a Isabela, no momento estou diretora do CIEP Presidente Agostinho Neto, né? Meu terceiro ano na direção geral, mas já estou no CIEP há uns 12 anos, né? Comecei como professora, conheci o Rinaldo ainda estando professora, que ele fez trabalho numa turma minha, né? E a gente sempre estabeleceu essa parceria com o Girassol, e aí nos momentos de sufoco, né? Eu procuro o Rinaldo, assim, já sem nenhuma vergonha. As pessoas peçam socorro, me ajuda, estou precisando com uma turma, o que eu posso fazer? Estou angustiada. E ele sempre paciente, me escutando muito, né? Isso já desde já quero agradecer, né? Não só na escola, mas fora da escola, né? Várias vezes você me atendeu nos momentos de angústia, assim, né?
E aí a gente estabeleceu essa parceria agora na direção e ano passado, acho que com mais proximidade em relação à turma da Magda, né? Tinha outra turma também de educação infantil que era da professora Mônica, né? Que a gente estava com muitos desafios ali na questão de comportamento, de agitação, né? Questão das histórias de família, né? Que choca a gente, né? Tão pequenininhos, mas com muitas histórias pesadas ali que a gente ficou um pouco sem saber como agir. E a gente deu continuidade esse ano, né, também na turma da Magna, né, numa reunião de pais, e também agora em uma outra turma de ensino fundamental, né, de segundo ano. Então, é sempre importante, né, porque a gente, como educador, a gente sempre está ali nos desafios diários e por mais que você tenha experiência, por mais que você leia muito, sempre aparece alguma situação que você fica, às vezes, ali naquele turbilhão, não consegue enxergar outras soluções. E aí o Rinaldo entra bem, né, com uma fala muito importante, com uma parceria muito importante, para acalmar também e pensar nesse coletivo, né, que eu acho que é o que ganha muita força nessa questão parental, na questão da relação com os pais ali, né, e a gente trabalhar com o que a gente tem, né, acho que uma das grandes aprendizagens, porque a gente sempre fica nesse lugar, mas o que está faltando, o que a gente pode fazer, mas esse pai que não comparece, esse pai que não se responsabiliza. Só que a gente, muitas vezes, a gente precisa mesmo ali contar com a gente mesmo, com a equipe, né, com as crianças. Então, acho que você foi muito importante nesse lugar de nos tranquilizar e deixar a gente também mais seguro para agir com eles, né, junto com eles. Obrigada. Bom, meu nome é Próxima. Magda. Meu nome é Magda, trabalho também no CEP, com o presidente Agostinho, nem atuo, somente há 30 anos. Tenho 34 anos de sala de aula, nunca saí. Já tenho uma matrícula aposentada. Essa outra matrícula é só de educação infantil, mas eu sempre falo que eu tenho experiência do maternal ao sexto ano experimental, ao EJA. Eu tenho muita experiência em sala de aula e com alunos. E eu vejo, assim, né, eu já conheço o projeto de geração há anos também, né? Tenho longa estrada também no CIEP. E o projeto de geração sempre nos ajudou, tanto os alunos como os professores nesses anos todos. E o Rinaldo veio para mim ano passado como um presente, né? Porque eu ainda não conhecia essa parte da mediação sistêmica. E ele falou, né? A direção conversou comigo, falou, não, eu topo, né? Se é para ajudar, eu topo. Né? E eu gosto muito de fazer parcerias. E ele começou, a minha turma ano passado era uma turma mais tranquila. Mesmo assim, tinha os seus problemas, né? E a gente começou esse trabalho ano passado, fizemos a parceria, e ele trabalhou ano passado também com essa outra turma que está comigo esse ano. E é um desafio. Eu sempre falo que nós não temos uma turma só, nós temos várias turmas, a cada ano tudo muda. E eu posso dizer, pela minha experiência aqui, eu não sei quantos anos a Beth tem já de magistério, mas pela minha experiência, ao longo desses anos, eu vejo como tudo mudou. A família mudou, a criança mudou, a educação mudou. E o que eu mais estou vendo, o que mais está me assustando, é que antigamente demorava uma década para fazer essas mudanças. Agora não. A cada 2 anos está mudando, a cada ano está mudando. São desafios que vêm do exterior mesmo, né? É como se nós estamos vivendo num mundo da tecla, que tudo, a gente aperta uma tecla e muda o tempo todo. Isso muda comportamento, isso muda o ritmo de vida das pessoas e isso nos atinge também. Porque nós estamos lá na sala de aula com esses alunos de várias famílias. E bem complicado em algumas horas como proceder, porque a gente nunca sabe, né? E o Rinaldo me ajudou muito esse ano também, porque eu, com toda a minha experiência, a gente às vezes fica sem som com certas coisas que acontecem com as crianças. A verdade é essa. Nem com toda a minha experiência. Ah, nossa, você é experiente. Não, eu estou aprendendo todos os dias. E mais um ano eu estou aprendendo. Então, o Rinaldo foi assim essencial esse ano para mim. Pode ir, Beth. Boa tarde, gente. Eu sou Elizabeth. Eu estou diretora da Pedro Ernesto, né, há 12 anos.
estou na rede há 22, talvez, isso. E, e é isso, né, Magda? É bem isso, né? A gente, nessa trajetória, a gente vai vendo mudanças, e que bom que acontecem mudanças, né? Algumas mudanças positivas, outras nem tanto. Quero agradecer ao Girassol pela parceria. A gente recebeu o Girassol ano retrasado, começamos o trabalho com a Ana Cláudia e os demais voluntários. E aí, esse ano, eu trouxe uma demanda e a Ana Cláudia falou: eu vou te mandar o Rinaldo para você começar e ver o que você precisa. E aí chega, né, o Rinaldo com essa tranquilidade dele, né, com essa forma de entender o mundo, né, de fazer a gente refletir. Toda vez que eu converso com o Rinaldo, ele mexe em alguma coisa e eu vou repensar. Inclusive, repensar, né, Rinaldo? Vamos repensar. Sempre tem um repensar junto com o Rinaldo, é muito bom. Tem sido um grande parceiro, a gente começou essa parceria no início desse ano. E quando ele chegou à escola, é claro que a gente tem muitas crianças com problemas, né? A gente tem várias situações de conflito com as crianças e tal, mas esses conflitos às vezes a gente tenta dar conta, né? Mas eu vivia nesse início do ano um conflito com os adultos, que também estão vivendo momentos muito difíceis, né? Porque eu costumo dizer que na escola, coitadinha, as crianças, tudo é culpa das crianças. Estou estressada por causa das crianças, estou cansada por causa das crianças. E nem sempre são as crianças, né? E aí eu estava vivendo, né, a equipe gestora com uma situação bastante delicada com relação ao grupo da equipe da limpeza, que é uma equipe terceirizada, não são servidores, mas que fazem parte da nossa rotina e que se tiverem um conflito, a coisa não anda, o serviço não é bem feito, e aí toda a comunidade fica prejudicada. E aí eu conversei com o Rinaldo que nós precisávamos de conversar com esse grupo e com um grupo de merendeiras, que eram as merendeiras ainda, né? Comecei o ano com as merendeiras estatutárias, e agora, do meio do ano para cá, é que a gente mudou para as contratadas. Mas aí a gente começou com uma situação de um conflito ali naquele ambiente, que é um ambiente que vive, é um ambiente que está dentro da escola, mas que vive uma outra realidade, né, da sala de aula, porque convive com os alunos, mas entre elas é quente, a gente ainda não. O espaço, sempre um espaço muito quente em todos os sentidos, né? Quente do calor do fogão, quente das emoções. E, e aí a gente resolveu começar ali. Ele falou: Nossa, eu nunca tinha feito nada assim, sempre é com criança. Eu falei: Caramba, tinha que ser eu fazer um desafio. Mas foi ótimo, a gente fez um trabalho de um semestre com eles. E acho que deu resultado. E, infelizmente, quando a coisa, principalmente com as merendeiras, né, acalmaram, a gente chegou ali e estava fluindo bem, eis que veio a notícia de que a gente ia trocar. E aí as merendeiras saíram, foram para outras unidades. Espero que elas tenham levado as lições ali trabalhadas para esses outros espaços. E aí a gente recebeu merendeiras terceirizadas. Mas o pessoal da limpeza continua a equipe. Hoje eles conseguem, né, ter um trabalho mais próximo, respeitando as diferenças, que são muitas diferenças, e entendendo o lugar deles no contexto da escola. E aí, nesse segundo semestre, eu também tinha um desafio. Tinha que ter vários Rinaldos, né, gente? Um Rinaldo só é pouco, né? Rinaldo tinha que ter muitos. E aí eu trouxe para o Rinaldo, eu tenho uma turma de quarto ano, que é uma turma única na escola. A cada ano a cada 5 anos, a gente vai ter uma única turma de um determinado ano. E essa turma ela começou única no primeiro e vai chegar até o final do quinto sendo única. E é uma turma com uma especificidade muito grande e que a gente não consegue fazer mistura de alunos, porque não tem ela. Então, eu costumo brincar que eles viraram quase que uma quadrilha, né? Porque eles são competitivos, mas ao mesmo tempo eles são muito unidos.
e, afinal de contas, eles estão juntos há 4 anos, né? E a gente está fazendo um trabalho com essa turma e acho que está começando a surtir alguns efeitos, né, Rinaldo? E espero que a gente continue. Ano que vem, eu espero que tenha mais tempo para mim, para a gente continuar com essa turma e mais alguma, se for necessário. E se for necessário, com professores. Às vezes eu fico pensando, nossa, precisava ter Rinaldo para trabalhar com cada um, porque conflito sempre vai haver no espaço escolar, né? A gente tem os nossos momentos, a gente também tem os nossos momentos, e às vezes a gente fala, faz alguma coisa que para o outro tem uma dimensão enorme, e aí surgem os conflitos, fazem parte do nosso cotidiano, a gente precisa trabalhar e entender e compreender como solucionar. A gente vem buscando muito, concordo com você quando diz, Magda, que as famílias estão mudando, né? A gente precisa muito do apoio das famílias. Muitas vezes esses conflitos chegam de externo da escola, né? Pela realidade de cada um, acho que até pelo mundo que a gente está vivendo. A gente chega na escola, eu percebo as pessoas angustiadas, todo mundo ansioso, né? A gente vive num contexto social que nos traz isso, e aí isso vai estourar dentro da escola, que é o lugar que tem tanta gente junta, querendo o melhor, né? Na angústia de fazer o melhor, e às vezes não dá conta, uma cobrança muito grande. Acho que nós, professores, nos cobramos muito, né? A escola passa a ter um papel na sociedade que às vezes a gente não vai dar conta sozinhos. Então, e aí isso vai gerando mais conflitos internos, inclusive, né? Então a gente tem que aprender a dizer o não e, enfim, trabalhar muito esses nossos sentimentos, né? E tá junto. Então, espero aí, Rinaldo, não deixa a gente. Gente, vocês me deixam inibidos com tantos elogios. A ideia hoje é vocês que são os homenageados. Eu não tenho nenhuma dúvida que é muito mais simples para um mediador de conflitos que entra numa turma, passa lá 1 hora, 2 horas e se afasta. É muito diferente de uma professora que está lá das 8 da manhã até as 2, de segunda a sexta. Então, às vezes, o olhar de alguém de fora facilita completar essa experiência enorme que vocês têm, Magda como professora, vocês duas como professora e como diretoras, né? Fato é que eu acho que o que dá força para esse meu trabalho é um pouco entender que isso que para vocês é um problema, para mim é o melhor início de trabalho, que é a urgência. Estou com um problemaço aqui, as pessoas, essa turma não se respeitam, atacam a professora. Por que eu gosto de lidar com isso? Primeiro porque eu lido com o real. Eu não fico planejando muito como eu vou fazer, o que eu vou fazer. No semestre que vem eu vou me organizar para... Não, essa coisa da gente ser espontâneo e reagir àquilo que a vida nos traz é um privilégio para mim, né? Assim, e poder estar nesse lugar também, de não estar no dia a dia, que é um local que eu fico ali sempre como apoio, seja da direção, seja das escolas, das professoras, mas também das famílias. Eu desenvolvo um trabalho dentro de uma linha sistêmica que tem essa matriz de origem africana, porque esse alemão psicanalista que criou toda a filosofia sistêmica dele, ele viveu 25 anos na África do Sul como pastor. Então lá ele bebeu muito desses princípios. Esses são princípios muito simples. Magda estava falando de como está mudando tudo, as mudanças na família, é verdade. É claro que quando ele, que é o criador das constelações familiares, eu não faço constelação nas escolas, mas a filosofia acaba podendo ser adaptada, né? É claro que ele, na época dele, falava dos pais biológicos, mas ele é um senhor que morreu aos 93 anos, alguns anos atrás, então, assim, é claro que a família,
hoje não é só a biológica. Agora, o que a gente mostra também é que no coração das crianças ninguém precisa ser excluído, né? O fato da criança, às vezes, não ver o pai porque o pai brigou com a mãe, ou porque o pai arrumou outra família. A gente não sabe o que está acontecendo ali. Ele é criado pela mãe com a namorada, ou com a mãe e o avô, não importa muito, né? Está mudando, mas a lógica é uma lógica de que família não é só laço sanguíneo, mas a gente não deve jamais excluir o lado sanguíneo, porque isso também está na filosofia africana, né, que a gente não nasce por acaso naquela família, né, e que a nossa biologia, ela, né, ela tem a carga genética desse pai e dessa mãe biológica. E essa carga hoje com a epigenética, que são os estudos aí que estão desenvolvendo, eles mostram que não é só gene, 1+1, 2, tem toda uma carga emocional que vem junto, né, na gestação. Então, o que a gente também faz na escola, e eu acho que ajuda a professora que está lá, eu vejo as turmas lá do Pedro Ernesto, 34 alunos, a gente vai fazer uma roda, não cabe a roda, porque é tanta criança. Eu desisti de fazer no chão, porque para juntar 34... né, as turmas que eu peguei esse ano sempre são menores. Mas, assim, uma professora ficar com tanta gente dentro de uma sala de aula é muito pesado. E aí a gente trazer simbolicamente a família para a sala de aula não é trazer os pais ali, eu acho que não, dentro da sala de aula manda a professora, mas para as crianças terem ali os desenhos dos pais, a gente falar desses pais, e a gente toma muito cuidado para não tentar culpar os pais daquela criança que está dando problema, porque a gente sabe que a criança que chega na escola e dá problema, é bem provável que ela esteja com problemas em casa. Eu também, quando tenho problema em casa e chego no meu ambiente de trabalho, eu vou chegar nervoso. E é claro que também é responsabilidade, essa situação de casa. Mas a rigor, a gente fala isso, né? Eles são os pais certos dessas crianças, porque eles são os pais, os únicos pais dessas crianças, né? Então, a gente aceitar isso é um processo interno, né? Da gente emocionalmente entender que essas crianças têm esses pais e que são, né, vão voltar para lá no final de um dia de aula e que a gente atacar ou falar mal desses pais pode até ter razão, mas isso não vai resolver o problema. Para a gente que acredita, né, de que emoções também são transmitidas, né, eu fico me perguntando se as crianças, se eu fico muita raiva de um pai por alguma coisa, que a criança chegou atrasada e tal, se a criança não percebe a emoção dessa minha raiva e isso de alguma forma percebe uma coisa ruim com o pai dele, né? E ele já entra na sala de aula, às vezes, impactado com isso. Não é fácil, né? Porque a gente vive problema atrás de problema, a gente tem menos apoio do que a gente gostaria das instâncias, das secretarias, dos governos e tudo. Mas, no fundo, é igual eu falo para os pais, né? Eu digo para os seus filhos, nas reuniões que a gente faz com pais, que os pais, vocês são os pais certos. Agora, eu também peço para os pais, para que enquanto a criança estiver naquela escola, ela também não fala mal da professora para essa criança, para esse adolescente. Ela também falar, né, se ela tem uma reclamação, que ela venha à escola, que ela procure a professora, que ela procure a diretora, mas jamais fica falando e reclamando, né, da escola da criança, da criança. Porque, no fundo, a criança tem essas duas referências no coração dela. São as referências mais importantes que ela tem. É a professora e são os pais. Então, assim, um falar mal do outro, ainda que tenha razão, é muito prejudicial, né? Então, o trabalho da gente... E é difícil. É um trabalho interno que a gente, às vezes, deixa a criança que chega lá suja, que chega lá agredida. E a gente... Então, é um desafio. Mas, gente,
Eu queria voltar, eu não quero falar, não, estou falando muito, eu queria devolver para vocês. Cada ano eu reparo que também o tipo de problema que me chega parece que tem a ver com a impressão que eu tenho que tem um inconsciente coletivo ali, naquele momento. E nesse ano eu fiz várias turmas, tanto na Pedro Ernesto quanto lá no CIEP, né? E o ano passado eu fiz CIEP. Esse ano em particular, eu tenho a impressão que tem algo de violência mais forte, de desrespeito no ar, uma coisa de intolerância, todas as faixas etárias. Esse tem sido um tema que vira e mexe e volta. As crianças que não respeitam seus pares, às vezes não respeitam a professora, querem causar ali uma tensão, como se ao mesmo tempo estivessem pedindo limites, e a gente sabe como os limites são importantes, mas da importância da gente dar limites de maneira amorosa, sem ser autoritária, sem ser agressiva, em parceria com os pais. Enfim, eu queria uma rodada que a gente pudesse falar tanto desse ambiente atual, desse Dia do Professor de 2024. Eu acho que isso me toca, me chama a atenção. Uma falta de respeito especial e a relação disso com os pais, com as famílias. Isabela, por favor. A gente está realmente num momento bem delicado, né? Eu acho, como a Magda falou, de muitas mudanças, e a gente percebe essa questão da agressividade, da violência cada vez mais cedo, né? Por exemplo, lá no CIEP a gente tem turmas do EI ao 5º ano, e as turmas que dão mais trabalho são turmas até menores, né? Porque se espera que as turmas maiores vão dar mais trabalho, mas a gente tem tido mais trabalho com as turmas menores, assim, 1º, 2º ano, né? Por conta dessa agressividade, dessa violência que já vem, né, assim, né, essa questão de dificuldade de comunicação, né, muitas ações, assim, muitas atitudes reativas, né, um encosta na fila, já bate, já dá soco, já arranha, né, e aí quando você vai perguntar à criança, a criança nem sabe por quê, porque ele esbarrou em mim, porque, né, por uma coisa que seria boba até, e assim também como com os responsáveis, né, a gente tem muitos responsáveis bacanas, muito parceiros, mas também a gente tem um grupo de responsáveis muito delicados que não confiam assim na escola, acham que a escola é o lugar, né, de fazer educação, de delegar toda a responsabilidade para a escola, né, e não se comprometer muito. E aí isso dificulta muito o trabalho, né? Geralmente aquelas crianças que dão mais trabalho, mais complicadas, são responsáveis que não chegam junto, que ficam nesse lugar de reclamar da escola para o filho, aí o filho traz para a escola, ou só fica nesse lugar de acusação, mas também não contribui, né? E a gente lá na escola, lá no CIEP, a gente fez muito esse trabalho de parceria e de chamar o responsável também na responsabilidade, né? O que você pode fazer para ajudar? O que você faz em casa? Né? E a gente percebe muitos pais perdidos também, né? Em orientar em casa, né? Então a gente acaba tendo que falar muitas coisas óbvias, né? De dormir não pode mais dormir junto, né? De cada um ter o seu lugar na sua casa, mesmo que seja um lugar pequeno, de dar autonomia para a criança na medida do possível, né? Então acho que tá havendo muita confusão, muito conflito também. Eu acho que talvez, às vezes, o excesso de informação, né, da internet, de Instagram, TikTok, acaba também confundindo bastante. Enfim, é muito estímulo, é muita informação, e eu vejo, assim, eu percebo muita gente assim, perdida mesmo, e pais muito perdidos, assim, né? Então, a gente lá fica num lugar muito de mediação também, de escutar, mas ao mesmo tempo também de cobrar essa responsabilidade da família, porque a escola tem um limite do que pode ser feito, né? E a gente também não consegue dar conta de tudo. E para a gente tem sido bem cansativo, né? A gente vê criança pequena surtando, como você, né? Várias vezes já ajudou a gente, crianças esmurrando porta, né? E a gente tendo que acalmar ali. E aí o responsável, quando chamado, também acha que a culpa é da escola, da criança estar assim, né? E aí a gente, quando a gente indica assim, encaminhamentos, meu filho não é maluco, meu filho não é isso, né? A escola que está errada. Então a gente está num lugar muito. Por isso que é tão importante, acho que as parcerias, né? Para nos ajudar e se apoiar também, porque senão a gente também surta. Né? Por isso que é tão importante esse apoio que o Girassol dá, que você dá, né? E que outras pessoas também dão, porque a gente fica num lugar muito, parece que a gente está no muro ali, né? Sendo às vezes até assim, né? Alvejado ali, e quando a gente fala coisas que são óbvias, né? Coisas que são importantes da responsabilidade dos pais, né? Questão de conversar com a criança, de ouvir a criança. A gente percebe lá na escola, muitas crianças não são ouvidas em casa, assim, né? Eles têm essa necessidade de falar. E quando você pergunta, só aqui que vocês escutam, lá em casa não escutam a gente.
questão do brincar com a criança, né? Questão de fazer atividades com a criança, que a gente percebe que cada vez está mais, as crianças cada vez mais no celular, na tela, né? Com pouca interação com outras crianças ou com outros adultos, e isso acaba sendo muito prejudicial, né? E aí eu acho que é um conjunto de fatores que a gente está num momento bem delicado, bem difícil mesmo. Eu posso completar um pouco o que você falou, Pode? Isabela? Quando você fala, né, dessa coisa da falta da parceria, né? Na escola eu uso muito, eu uso sempre, né, escola e família, uma parceria que dá certo. E aí outro dia, uma mãe reclamando, um monte de malcriação, porque ela queria que eu fizesse algo, na verdade que ela queria que eu ficasse com a criança até mais tarde na escola, porque ela precisava e eu não podia, enfim. E aí ela falou, que não sei que parceria é essa, né? É entender que a parceria da escola não é a gente fazer pela família, né? A parceria da escola é fazer junto com a família, não é fazer para a família. E o que tá sendo, o que às vezes eu percebo é isso, a escola precisa, as famílias, né, de um modo geral, a sociedade como... A gente às vezes vai ouvir entrevista de pessoas que nem são da área de educação e começam a falar que a escola tem esse papel, a escola... E tem papel que não é da escola. Desculpa, né? Quem não é da educação não pode dizer qual é o papel da escola, né? Então a escola não é uma babá, não é. A gente está ali. Eu já ouvi assim, porque meu filho não é feliz porque você não dá colo para ele. Desculpa, não é esse o papel da escola. A gente não está ali para isso, né? Vai fazer parte da nossa rotina, às vezes, ter que dar um colo. Mas não é uma obrigação e não é um papel, né? Não é esse nosso. Imagine dar colo para 300, 400, 500 alunos. Tem escolas com 1.200 alunos. Como faz? Haja colo, né? Então, assim, é entender qual é esse papel. O celular, uma outra coisa que eu digo muito é o celular, né? A gente trocou a chupeta pelo celular. Você vê bebês que não chupam chupeta. Eu já ouvi uma mãe falar, eu não dou chupeta. Chupeta faz mal. Mas aí é um bebê de 6 meses está com o celular na mão. Então ela não está com chupeta. Faz mal, muito mal, mas um celular tá ok. E aí eu costumo dizer que hoje a nova chupeta, né? É o celular. E os pais chupetam a criança com o celular e vão chupetar do outro lado com o celular também, porque aí é mais fácil também, né? Ele vai ter mais tempo para ficar no celular chupetando junto com o filho do outro lado. E sem monitorar, né? E a gente sabe que o celular, eu tenho 2 netos, eu sei que o celular, às vezes, né, a tela, às vezes, é uma forma da gente ter um tempo para fazer alguma coisa. Mas esse tempo tem que ser monitorado, tem que ser orientado, tem que ser conversado, né? E aí as crianças chegam com algumas, às vezes, com alguma história na escola, que você vai ver, e aí onde foi que viu? Não foi em casa. Deve ter sido no celular. Mas onde ele vê celular? Em casa, né? Então, a gente hoje tem tantos recursos para controlar esse uso, vamos controlar, né? E aí eu acho que é isso. As crianças não estão dando conta do que estão fazendo, eles estão replicando, repetindo. Eu costumo dizer isso para eles, quando eles vêm com uma situação, eu falo, vocês estão igual papagaios, vocês já estão repetindo. Você sabe o que é? Por que você está falando isso? Né? O empurrar por empurrar, as crianças empurram e não se dão conta que estão empurrando, né? Eu teve um dia que eu chamei a atenção de uma criança que estava empurrando e um pai gritou comigo e disse, você não grita com meu filho? Ele não estava empurrando. E depois a mãe contou que ele empurrou, confessou em casa que empurrou. E aí o mais interessante é que esse pai não veio pedir desculpas. Se fosse o contrário, eu seria obrigada a pedir desculpas, porque a mãe exigia que eu pedisse desculpas. Mas o inverso não acontece. Quer dizer, essa criança viu o pai gritando, né? Chamou minha atenção, ele assumiu que gritou e está tudo bem. Quer dizer, desculpa, que empurrou e está tudo bem, passou, né? Então, assim, tudo bem, o pai ficou irritado naquele momento, ficou chateado porque eu chamei a atenção, ok. Mas se ele viu, eu acho que é esse o papel, né? Se exige que a escola peça desculpas, que a escola volte atrás, que a escola se retrate o tempo todo. A gente vê muito isso acontecendo, mas o inverso não acontece. E aí esse exemplo. Uma outra coisa que eu digo muito é o valor que o seu filho vai dar à escola
é o valor que você está dando à escola hoje, né? Se eu não valorizo essas pessoas, ele não vai valorizar, né? Eu vivi recentemente uma situação muito triste na escola. Foi o dia que eu queria ir embora da escola. Um pai me cuspiu, né? E por uma bobagem, uma bobagem. Só porque eu perguntei, ele não queria mais falar comigo desde o início do ano. E aí eu fui perguntar o que ele queria, e aí ele começou a enfrentar, pedir ajuda de um outro responsável, e ele me cuspiu na frente de toda a escola, de todos os alunos, né? E aí você descompensa, quando me viu, eu estava brigando com ele, gritando com ele no meio do pátio, na frente de todos. Então isso foi assim, muito triste, né? É um momento triste da educação que a gente vive, né? Mas e aí a gente vai ver o menino tinha um comportamento desafiador. Por quê? Porque ele via esse pai com esse comportamento. Eu tenho um grupo só para eu encerrar, eu tenho um grupo de amigos de ensino fundamental. Eu estudei numa única escola no ensino fundamental todo. E, e nesse grupo de colegas tem uma professora nossa no grupo. E hoje eu botei para ela isso, né? Que bom que a gente teve professores para nos servirem de influenciadores. Hoje temos tantos influenciadores e não nos veem como bons influenciadores. Eu acho que os meus influenciadores foram os meus professores, minha família, meus tios, né? Pai, mãe. Mas os meus professores foram grandes influenciadores para mim. E hoje a gente vê tanta gente ganhando tanto dinheiro como influenciador, influenciando o quê? E essas crianças seguindo, né, os pais seguindo, achando o máximo, e estão influenciando o quê? Para o quê? Né? E nós somos, eu acho que os professores são os grandes influenciadores das nossas crianças e precisávamos ser valorizados e vistos como bons influenciadores. Ninguém vai para a escola, eu costumo dizer também isso, né? Eu não saio de casa às 6 horas da manhã pensando, hoje eu vou chamar a atenção do fulaninho. Hoje eu vou botar o ciclaninho de castigo. Não, não saio. Eu saio para a escola feliz, pensando que tudo vai ser bom, né? Então, é isso. A gente não sai para brigar, para chamar atenção, mas se a gente faz isso é porque a gente está se importando, né? Então, eu me importo muito com as crianças. Eu acho que nós, professores, né? E primeiro segmento tem muito disso, né, Isabela? A gente bota ali embaixo das asas. Eu tenho uma professora na escola que ela parece uma galinha, que ela bota os alunos Sim, muito e chegar afeto com a também, criança né? quase bate na gente, porque não pode chamar atenção. Né? Porque é isso, né? A gente tem essa coisa, né? O meu aluno, a gente quer o melhor para eles. Então, que a gente seja reconhecido como isso e seja considerado o nosso trabalho, né, Rinaldo? Rinaldo fala muito isso, as regras da escola são da escola. E é isso. A melhor escola é onde está seu filho, onde ele é feliz. E confiar nesse trabalho, né? Porque se ele é feliz é porque lá tá bom. Seria isso. Bom, eu ouvi duas diretoras falando, né, que a direção ela tem uma outra visão, ela tem uma ampla visão de todas as turmas, né? Eu falo que eu trabalho com a base da base. Porque todo mundo sempre falava que a base era o ensino fundamental 1, né? Mas hoje em dia, como é, pela lei, obrigatório a criança estar na escola a partir dos 4 anos, eu falo que eu trabalho com a base da base. E você começar a trabalhar com a base da base, com a educação infantil, em todos os aspectos, eu acho que é a melhor forma da gente de não acontecer certas coisas quando a criança vai ficando mais velha. É claro que a gente não vai conseguir que não exista. Isso nunca vai acontecer. Mas a gente pode minimizar. E isso por quê? A criança de 4 a 5 anos, ela está acabando de formar a parte cerebral, né? Com os 5 anos é que ela consegue ficar com a parte toda do cérebro, a neurociência completa, porque ela está mais preparada para aprender, né? A parte toda do letramento, e isso tudo. Isso também está relacionado a emoções, né? O quão é importante nessa faixa etária esse trabalho, né, de conflito, de mediação de conflito, de conversar com responsáveis sobre a formação dessa criança, né? Como eu trabalho com educação infantil, a gente trabalha muito com lúdico, claro, óbvio.
Eu tenho a trabalho da parte que eu faço trabalhos, atividades? Tenho, mas tem a parte do lúdico. Uma das partes são os brinquedos da sala. E no brinquedos da sala, eu tenho horas que eu paro, às vezes eu estou com algum aluno fazendo uma atividade que é individual, mas tem horas que eu paro para ouvir eles brincando. Tem horas que é muito engraçado, eu morro de rir pelas situações que eles inventam. E tem horas, gente, que eles colocam ali a realidade que eles passam em casa. Então, eu já ouvi criança ali. Ô mãe, você está muito no celular, que eles fazem celular de papel, inclusive. Né? Minha turma gosta de fazer as coisas. E eu só fiquei ouvindo. Mãe, você está muito no celular, você não me ouve. Para! E a criança fazendo de mãe e a outra de filho. Então, eu fiquei ouvindo aquilo. Ele está colocando para fora o que ele está sentindo em casa. Ou seja, o responsável não olha para a criança. A gente sabe que a vida é corrida, né? E eu coloco muito para os responsáveis o seguinte, quando eu dou minhas reuniões, que eu dou projeto Ler em família todo final de semana. O que eu falo para eles é o seguinte, gente, eu sei que a vida de vocês é corrida, é muito corrida. A nossa também é, né? Mas se vocês têm tempo, às 4 horas da tarde, num domingo, para ler esse livro com as crianças, por favor, faça isso. Deixe o celular afastado, porque a criança ela vai esperar ansiosamente pelas 4 horas da tarde desse domingo. É isso que eu falo para eles. A criança ela entende perfeitamente que você trabalha muito, que você precisa fazer as coisas dentro de casa, mas que naquele momento você só vai ter o olhar para ela. E isso, gente, é muito difícil. Eu falo para eles isso. Gente, deixa o celular. Eu acho que assim, eu consegui atingir, sei lá, uns 15% da turma. Eu acho, beleza, para mim foi legal. Às vezes a criança chega para mim e fala, tia Maguidinha, que a gente chama de Maguidinha, né? Tia Maguidinha, minha mãe não leu. Falei, por que ela não leu? Não sei. A criança não sabe, porque, óbvio, uma criança de 5, 6 anos não sabe. Outras crianças falam, porque ela saiu, tia. Tem toda uma vivência. Então, eu vejo tudo isso na parte do brincar deles, eles colocando para fora o que eles sentem. Eu vejo muito isso quando tem, na agressividade deles, um com o outro. Muitas vezes eu pergunto, por que você fez isso? Não sei. Ou eu estava afim. Eu tenho ouvido muito isso e tem me assustado também, né? E é claro que eu converso com o responsável. Muitas vezes eu indico um atendimento psicológico, quando eu vejo que tá se repetindo muito aquela ação da criança, né? Tem outros responsáveis que falam, eu estou tentando psicólogo, eu converso com ele, eu não bato, eu não estou pedindo para bater, eu estou pedindo para vocês conversarem. Porque na sala de aula, eu sou obrigada, dependendo do que acontece, eu tiro os direitos. Uma mãe uma vez me falou assim, de uma outra turma falou assim, não, Magda, não é perder direito, não. É perder os privilégios. O privilégio que tem de brincar, o privilégio que tem de correr. Então, eles precisam perder isso, o privilégio. Deixa eu falar uma coisa sobre perder direito e privilégio. Eu tenho mãe que reclama que é castigo, que é errado dar castigo. Que perder direito é a mesma coisa dar castigo. Sim, a vida é perder direitos e privilégios. E é Isso. castigo, né? A vida é isso. É isso. E eu tento, assim, né, a direção já me conhece, eu tenho, desde que teve essa coisa da pandemia, né, que o celular, o WhatsApp, o grupo de WhatsApp ficou, né, nas escolas. E eu sempre tento, eu tenho, assim, o grupo que a gente faz com a direção, que a direção manda os recados, né, assim, mais gerais, e eu sempre tento fazer esse grupo com os responsáveis também, eu e os responsáveis. Por quê? Porque a educação infantil, gente, ele é um acontecimento. São várias aprendizagens significativas que muitas vezes eu não tenho como mostrar numa reunião de responsáveis. Então, muitas vezes eu tiro foto para mostrar para os responsáveis o que as crianças estão aprendendo na escola, né? E eu converso isso com eles nas reuniões. Eu falo, sabe por que eu mostro, eu coloco, não é só para vocês verem o seu filho e botar no Instagram o que o seu filho está fazendo. Sabe por que eu coloco? Aí fica todo mundo mudo.
Eu falei, eu coloco para vocês terem papo com seus filhos, para vocês conversarem com seus filhos, para vocês terem assunto com seus filhos. Porque não é só perguntar assim, quem fez com você isso na escola? Porque já vão assim na criança. Não, como é que foi a escola? O que você aprendeu na escola? Colocar a escola como positiva. Isso para a criança é extremamente importante. Porque ela gosta da escola. Ela gosta dos professores. No CEP não tem só a Magdinha como professor. Tem a Liz, que é professora de inglês. Tem o Paulo. Tem todos os funcionários que estão lá. Né? Tem toda a direção. Tem os outros professores que eles têm contato. Então, perguntar, e aí, como é que foi? E eu falo isso para eles. Falei, gente, eu estou dando instrumento para vocês conversarem com seus filhos. Instrumento. Porque eu sei que, às vezes, o responsável, gente, ele não sabe nem o que ele vai perguntar para a criança, né? A gente sabe disso. Eu já trabalhei no EJA com pessoas analfabetas. Eu tinha alunos de 70 anos, que essas pessoas não tiveram oportunidade de estar numa escola, né? E muitas vezes essas crianças, elas são cuidadas por os mesmos avós que não tiveram essa vivência de escola, vivência de vida mesmo, né? Então, eu tento ter o máximo isso com os responsáveis. Ah, Maga, você não tem problema no grupo? Não, às vezes tem. Aí eu deixo, falei, gente, é isso. Às vezes um responsável, eu não vi a foto do meu filho. Aí eu vou lá e clico, tá aqui. Aí não falo nada, fico quietinhos, né? Eu tento assim, eu tento dar um berço para eles, né? Eu tento dar esse afago, porque eu acho que eles precisam também. E eu também preciso, né? Quando o Rinaldo esteve na minha reunião esse ano, que uma turma bem difícil, extremamente difícil. Nós temos problemas ali que fora do nosso alcance, totalmente fora do nosso alcance. E que a gente precisa que a família chegue junto para poder resolver, né? Não é só a Magda, não é só o Rinaldo, não é só a Isabela. A gente precisa que a família... E o Rinaldo, quando chegou a falar, gente... Para mim foi maravilhoso. Por quê? Primeiro, não era a Magda falando, não era a Isabela falando. Era o Rinaldo, um psicólogo, um homem, porque isso faz diferença. Infelizmente, na nossa sociedade, faz diferença, né? E os pais ficaram assim, os responsáveis ficaram assim, olhando para ele, e coisas que eu e a Isabela já tínhamos falado para alguns responsáveis, e ele falou da mesma coisa que a gente não combinou isso com o Rinaldo. Os pais olharam para minha cara, olharam para a cara da Isabela, assim, regalaram o olho. Meu Deus, né? E o Rinaldo falou isso. Existem as regras da escola. Se vocês falam palavrão em casa, aqui não pode ser falado, porque existe uma regra. E assim, eu acho que a partir dali teve a gente plantou uma sementinha ali, Rinaldo. Bem legal, por sinal. Né? Eles ouviram você. Em agosto, eu não dei a reunião dos meus responsáveis junto com a Bolsa Família, que foi num sábado e eu não pude dar. Eu fui dar mais para o final do mês, porque era a Semana da Educação Infantil, era o mês da Educação Infantil. E eu marquei um dia. E eu sempre faço assim. Eu falo para os responsáveis assim, vocês têm direito pela CLT de participar da reunião dos seus filhos. É um direito de vocês. Porque às vezes eles falam, eu trabalho, mas isso não é desculpa, né? Porque é um direito. E vocês podem pegar o papel na direção ao final da reunião. Eu coloquei, inclusive, a duração da minha reunião que iria acontecer. E olha, eu tive quase 100% da minha turma na reunião. Foi uma olha, eu acho que a última vez que eu tive 100% mesmo foi na transição que eu tive ano passado, que 100%, né, na comemoração da transição do final do ano, que eu tive 100%, que eu também não tinha tido na minha vida, 100% dos pais presentes na despedida dos filhos, na transição, né, para o primeiro ano. Foi bem legal. Mas numa reunião, você ter quase 100%, eu tive 90%. Os pais, para mim, são 100%. Deixa eu fazer um comentário aqui, que eu acho que pode agregar também, né? A gente já está há algum tempo aqui, e é interessante porque isso acontece assim, nessa fala do que a gente acha que poderia
ressoar nas famílias para nos ajudar, né? A importância e no quanto a gente gostaria que a família nos ajudasse. Agora, nesse lugar também de mediação de conflitos, isso vale para qualquer situação, vale, né, nos relacionamentos afetivos e tal, assim, eu até boto o limite e digo o que eu gostaria, peço, mas eu não, assim, na verdade, eu acho que é muito mais, assim, eu falo, a gente precisa da família. Eu gosto de partir da premissa que o meu trabalho não precisa da família. Por que eu digo isso? Porque, quando eu digo que eu não preciso da família, eu trago para mim a responsabilidade, mas também eu não gasto a minha energia criando expectativas sobre pessoas que talvez não vão atender aquilo que eu espero. Eu digo isso pelo seguinte, é claro que é supernatural e a gente tem que fazer isso sim, né? Porque está escrito na lei, importante que a gente chame a reunião de pais, a gente converse com os pais sobre os seus filhos. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é a expectativa que eu tenho como mediador de que a família vai atender o que eu estou pedindo. De uma maneira geral, nesse ambiente de intolerância que a gente está vivendo, os pais, quando são chamados na escola, eles geralmente vêm muito defensivos, porque eles vêm, se estão me chamando, é porque meu filho está aprontando. Eles já vêm com pau e pedra na mão. Para cada questão que você fala do que o filho fez dentro da escola, que desagradou, que pede a ajuda dele, ele vai ter uma resposta. Então, assim, eu volto a dizer, eu sou da opinião que a gente tem que... Eu já participei de reunião de pais na sua turma, foi maravilhosa a reunião. Vou participar em breve da Pedro Ernesto, adoro conversar com os pais, mas internamente eu vejo que é melhor que eu tenha o contexto de que eu não preciso dos pais. E daí a importância do que eu faço. Eu trago os pais simbolicamente para dentro da escola, seja através de desenho, seja falando para as crianças. A gente na hora que você desrespeita o colega, imagina atrás de você o seu pai e sua mãe. O que ele vai achar de você? Imagina o pai e a mãe do seu colega que você bateu, que se empurrou, que se machucou. Teve uma criança lá na turma que eu estou fazendo CIEP que caiu e quebrou o pulso. Né? Então eles morrem de medo das brigas na escola. Então eu gosto dessa máxima. Eu não preciso dos pais. Eu vou até eles, eu vou pedir ajuda. Mas eu digo que não preciso internamente. E aí, por exemplo, vocês falaram dessa coisa da violência, né? Que é o tema. Fala uma coisa que você falou aí, você falou isso uma vez para dessa máxima que eu não posso precisar dos pais. E eu tenho tomado isso muito para mim, sabe? E quando eu converso com o pai, com um responsável, eu digo para ele que quem está precisando dele é o filho. O seu filho está te pedindo socorro. Porque ele é meu aluno agora, mas ele é seu filho para a vida. Falo isso sempre. Então, assim, você me falou isso uma vez, numa reunião, uma conversa que a gente estava tendo ali na minha sala, e eu fazendo essas ponderações que a gente acabou de fazer aqui, porque a gente faz mesmo, né? Porque a gente precisa dessa família de verdade para ajudar muito. E aí a angústia de ajudar essa criança, às vezes, supera, né? Mas aí, muitas vezes eu falo isso para os pais. Seu filho está pedindo socorro para você. Você precisa ajudar seu filho. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Mas eu tenho um limite. E é isso, né? Ter consciência que é o que... Desculpa. Só queria pegar isso. Não, foi ótima a tua colocação. É claro que isso é um estado que eu me sinto mais forte, assim. Né? Claro que eu quero o apoio deles. E a tua fala foi perfeita. Agora, quando eu também, mais do que dizer isso, eu sinto isso, é como se eu estivesse dizendo para mim, eu vou resolver os problemas que as crianças têm dentro da escola, na escola. Eu não vou contar com a ajuda dos pais, mas também não vou
deixar que a influência dos pais, do que os pais querem, do que os pais deixam de querer, isso não vai influenciar o meu trabalho. Preço. Eu Mas quero. preço. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço, né? Eu estou dizendo porque eu senti esse ano, nas turmas que eu fiz mediação, tanto no CIEP quanto na Pedernesto, uma sensação muito desagradável. Que é você estar num coletivo tentando falar e as crianças falando umas em cima das outras e não te deixando trabalhar. Então tiveram alguns encontros que eu saí de lá e falei assim, não, alguma coisa eu preciso de fazer. Eu não vou reclamar com a diretora, eu não vou reclamar com a professora, eu não vou reclamar com os pais. Eu tenho que fazer alguma coisa para controlar essas crianças, né? E aí vocês falaram dos nossos influencers, né? Eu lembrei da minha principal influencer quando eu entro numa escola, que é a minha avó, minha madrinha de crisma. Eu fui crismado, eu estudei em escola religiosa. Ela morreu com 103 anos. Ela foi professora de escola pública em São Gonçalo do Pará por mais de 20 anos. Era a única professora que era da terra, São Gonçalo do Pará, onde meu pai nasceu, no interior de Minas. E eu gravei ela quando ela estava com 100 anos, e eu falei para ela falar da escola e tal. Ela falou, lá eles falaram que eu era uma onça. Eu falei, mas vó, você é uma onça? Por quê? Uma onça. Porque quem não me respeitava, todo mundo ia para o recreio e eu ficava no recreio com a criança lá na biblioteca fazendo os exercícios. E elas detestavam isso, mas eu ameaçava e fazia. E é por conta disso que eu fiquei com fama de ser uma onça. E numa cidade do interior, assim, né, o pai ele aborda a professora na esquina, né, porque todo mundo se conhece, né? E então, assim, ela fazia isso e ela também tinha um custo. Talvez hoje o custo é maior. E aí também eu acho que a gente entender por que o custo hoje é alto, né? A gente vem de alguns anos de muito autoritarismo e muitos dos nossos pais tiveram pais autoritários e aí entendem que a solução é talvez um outro extremo. É uma dificuldade deles. Eles querem não ser autoritários, não sabem como dar limite sem ser autoritário, então eles se afastam. Eles deixam que a criança fique no celular além da conta, eles não têm a firmeza, porque tem um preço também. Eu tenho um filho de 20 anos, faz 20 anos depois da manhã, eu sei o preço que é você pegar de um adolescente de 17 anos o telefone e falar assim, me dá o teu telefone. Agora você não vai usar o telefone. Desligar a internet de casa a partir de uma certa hora. Tudo tem um preço. Mas no fundo, quando os pais não dão esse limite em casa, talvez é porque eles não consigam. Não sei, não quero aqui justificar. O que eu quero dizer é que, quando eu lembrei da minha avó, que é uma onça, eu fui tanto para... Foi na mesma semana. Eu falei com a doutora Isabela, diretora da escola, e depois fui falar com a doutora Elizabeth, diretora da Pedernesto, para falar, olha só, eu estou tendo graves dificuldades com as duas turmas. Nunca tive desse nível, mas eu estou querendo fazer como a minha avó. Eu estou querendo dialogar com eles sobre o quanto está sendo desrespeitoso comigo e com os colegas. Eles não deixarem a gente fazer o trabalho, e a partir daí a gente faz toda a brincadeira da caverna, das crianças. Isso começou com a turma da Magda, né? Lembra, Magda, que a gente fez? Né? O que vocês mais gostam de fazer? Aí eles escreveram na turma, lá no quadro. Então, assim, dá limite, e a gente já fez turmas a partir daí, sem ser autoritário, mas explicando para as crianças que na hora que ela empurra o outro e machuca, na hora que ela fala em cima do outro, ninguém mais presta atenção e nem professor consegue dar aula, isso é um desrespeito. E que na brincadeira que a gente faz na época das cavernas, quando a gente desrespeita o coletivo, a gente também tem que pagar um preço, já que a ideia, tudo tem um preço nessa vida, né? Então a gente começou a fazer isso. Quando a criança começava a criar muita bagunça, eu falei com ele, nós vamos ter 3 opções, assim, né? Vou chamar a atenção 3 vezes e não vou mais chamar a atenção. Eu vou simplesmente escrever o nome no quadro com uma cruzinha. Se alguma criança ficar 3 vezes prejudicando o andamento da escola, aí nós vamos, na hora do recreio, conversar um pouco, porque vai ter que abrir mão de alguma das brincadeiras. Mas eu enfatizo
E isso eu acho que é importante, né? Isso não se trata de um castigo, nem se trata de abrir mão de direitos. Eu acho que é importante a gente ser cuidadoso com as crianças na forma como a gente fala, né? Porque eles entendem, né? Não, bom, é um castigo, é perda de direitos, é perda de privilégios, mas eu acho que faz muito mais sentido para eles explicar que foi o que eu fiz isso e funcionou. Então, assim, né? É assim, você está desrespeitando outras crianças. Então, quando você, na hora que todos estão brincando, e não adianta pedir desculpa. Pedir desculpa depois que já, né, atrapalhou, não adianta. O que adianta na tribo, que é o que a gente brinca com eles, é quando as crianças estiverem brincando, eles veem que aquele que criou um desrespeito grande para o coletivo, ele está ali de alguma forma abrindo mão de alguma coisa. Né? Então não é ênfase no castigo, não é ênfase nisso. Já vou passar a palavra para vocês, que com isso, nenhuma das Eu duas queria falar turmas uma a coisa. gente teve problema. A gente conseguiu, eu estou muito feliz porque a alma da minha avó Mariazinha me ajudou e a gente conseguiu, tanto na Pedro Ernesto quanto no CIEP, amorosamente, e as crianças foram respeitosas, elas entenderam. Teve um ou dois que teve que botar o nome lá no quadro, e foi uma vez só. Na verdade, uma das turmas teve uma menina que botou, que ficou testando o limite. E essa ficou comigo lá no recreio. Tô curiosa. Agora, porque no fundo, o que a gente percebe é que elas testam o limite, mas que quando a gente dá o limite amorosamente, com razão Exatamente. e com firmeza, eles se acalmam. E eles ficam felizes. E eles se alegram. É Reinaldo, impressionante isso. eu quero até complementar isso. Deixa eu só fechar aqui, para eu passo a palavra, que aí vocês falam, porque já tem 1 hora que a gente está conversando. Eu sei Sim. que dá vontade da gente falar um tempo. Eu vou falar a minha última fala, e aí depois cada um de vocês tem o tempo que quiser para falar. E uma das coisas que eu queria mencionar que a Isabela falou, que me chamou a atenção, uma criança esmurrando a porta de uma secretaria porque estava transtornada. E eu cheguei na escola nessa hora. E eu estava trabalhando com essa turma e com essa criança. Falei, caramba, nós temos que fazer dessa limonada, desse limão, uma limonada. Nós temos que entender o que aconteceu. Né? E aí ficamos ali, conversamos com essa criança primeiro. Ele contou que tinha sido uma briga lá, uma briga que já tinha acontecido, mas que ele estava no lugar certo e a criança entrou na frente, naquela filinha que eles fazem às 8 horas da manhã, na hora que eles chegam para a escola. Aí eu falei, tá bom. Aí saí, conversei com a outra criança que ele tinha mencionado, em separado. A gente faz isso na mediação de conflitos. Conversa com os brigões em separado antes de trazer para a comunidade. Ele, claro, falou que era inocente, que ele não estava furando a fila, ele estava só conversando com um amigo. Ele, de fato, ele chegou atrasado, então ele estava no final da fila, mas ele estava só conversando com um amigo e tal. E que ele fez isso porque outra pessoa incentivou ele a fazer. Aí nós conversamos com essa outra pessoa e aí entendemos que ali, nessa hora, aquele que estava batendo, teve uma briga, um caiu em cima do outro e tal. Resumo da novela. A gente levou isso para a nossa roda, onde toda a turma pôde dizer o que aconteceu. E no final das contas, a gente concluiu que toda aquela agressividade que foi expressa por aquela criança era uma responsabilidade de todas as outras crianças que tinham participado disso. E que, no fundo, a gente viu ali que aquele que estava esmurrando era justamente, talvez, que os outros que também foram corresponsáveis não estavam ali sendo indiciados nessa história. E no final da roda, nós então propusemos, que nós já tínhamos falado dessa brincadeira da gente abrir mão de um pedaço do recreio, quando a gente criava um prejuízo à comunidade, né? A gente então determinou que essas 4 crianças... Ei, Renatinha! Renatinha? Ei, meu amor! Continua. Então, só para fechar, o que a gente fez? A gente, então, nesse conselho da tribo, a gente determinou que naquele dia, aquelas 4 crianças iam ficar sem recreio. E eu fui esperar por elas depois do almoço lá. A gente subiu com elas, ficamos ali conversando durante o recreio. Né? E
E fizemos algumas atividades e tal. Foi muito curioso que eram 20 minutos, com 10 minutos eu falei com eles, olha, vocês já podem voltar para o recreio, né? Já deu para sentir que vocês pensaram aqui no que vocês fizeram. Então, 2 foram embora, 2 continuaram ali ainda fazendo atividade. E quando estava faltando 1 minuto para terminar o recreio, eu falei, bom, agora vamos descer. Porque eu queria deixar a imagem de que eles não estavam ali fazendo uma coisa divertida. Eles estavam perdendo o recreio. Porque eu entendi ali também que eles queriam que as crianças passassem por ali e vissem que eles estavam se divertindo ali naquela atividade fora do recreio. E a mensagem não era essa. A mensagem era de que eles estavam ali porque algum prejuízo tinha sido causado. E voltei com ele e levei eles 2 lá para o final do recreio. Gente, temos 1h10 e eu vou propor o seguinte para vocês. A gente geralmente fica aí 1h30, 1h40, podemos ficar o tempo que vocês quiserem. Eu queria agradecer demais a vocês pela oportunidade da gente estar aqui. Já estou fazendo uma fala final e vocês têm todo o tempo para falar sobre o que vocês quiserem. Eu queria que vocês falassem sobre isso que eu comentei aqui, sobre essa questão do limite menos autoritário. Mas eu vou passar a palavra, então, primeiro para a Isabela, para a gente seguir aí por Isabela. Você quer falar alguma coisa, Magda, agora? Eu queria complementar algumas coisas aí que você falou. Seguinte, então faz a sua fala primeiro. Faz a sua fala, depois... Magda, faz a sua fala completa. Tome o tempo que for. Aí depois você passa para a Isabela e a Beth termina. Podemos fazer assim? Tá ok. Essa questão que você fala, que a gente já não tem mais que contar com responsáveis, isso já estou fazendo já há algum tempo também. Mas eu sou obrigada também a informar através da agenda o que acontece. Isso eu não posso também não dizer o que está acontecendo, né? Mas quando você fala também, os pais não sabem dar limite, a minha visão, isso independente da classe social, tá? Na verdade, dar limite dá trabalho. É trabalhoso. Então, como é trabalhoso, eu também não estou muito afim. Essa é uma verdade. Essa família que nós temos hoje, independente da classe social. Os professores, quando dão os seus limites, eles estão se desgastando também. A gente não gosta de ficar dando limite porque eu gosto de dar. Não. Mas o que eu faço? Isso eu já faço já há algum tempo. Quando há conflito entre as crianças, eu falo assim, vocês vão se resolver, é DR, na minha frente. Desculpa, não. Não é assim que a gente começa com DR. Não é assim que vocês vão começar. Isso são crianças de 5 anos, 6 anos. Já trabalhei com crianças de 3 anos e fazia a mesma coisa, tá? E eu falo, vamos lá, pergunta para ele por que ele fez isso. Eu já ensino como fazer. Por que você fez isso? Blá, blá. Aí o outro. Porque você estava não sei o quê. E eles começam a conversar. E eles veem, muitos acabam vendo que os dois têm culpa. Ou então o outro realmente viu que errou. Desculpa, eu errei. Então isso é muito importante também. Daqui a 2 minutos eles fazem a mesma coisa, tá? Mas aí eu coloco de novo para fazer essa conversa, que é muito importante. Outra coisa também, que uma coisa isso eu aprendi com você. Magda, coloca para eles falarem o que as crianças devem perder, o limite das crianças. Isso eu também tenho feito. E isso está dando mais certo partir deles do que de mim. Está dando muito mais certo. Porque eles estão levando muito mais a sério. Vamos dizer, o castigo, entre aspas, que os amigos da turma me deram do que da professora. Isso eu tenho feito também constantemente. E tem dado certo também. Eu tive um episódio de uma questão violenta de 4 crianças com uma outra criança, em que eu falei, nossa, isso aí eu vejo com crianças de 10, 11, 12 anos. Eu não vejo com crianças de educação infantil. Eu tive que colocar os 4 na frente da turma, e a turma começou a questionar eles. Por que eles fizeram isso? Aí começaram aquela coisa de criança que é pequenininha, né? Isso é feio, isso não se faz. Você gostaria de ter feito a mesma coisa com você? Alguns que são mais falantes, e eles ouviram, né? É claro que eles perderam esses direitos, eu fiz. Eu falei, gente, não tem como.
Eles vão ficar até sexta-feira sem isso, vão perder isso, isso. Vocês concordam? Concordamos, que o que eles fizeram foi muito sério, né? Eu coloquei para a turma isso também, né? E eles, é claro, assim, a gente está com uma sociedade, e nisso essas crianças estão inseridas, em que as pessoas, de uma forma geral, onde eles vivem, na cultura que eles vivem, está ficando banal fazer certas coisas, entendeu? Então, essa atitude que essa criança teve com a outra violenta, eu não vou dizer para você que isso não vai mais acontecer, né? Mas a gente está tentando ali que ele reflita sobre aquilo, né? E às vezes a gente precisa dessa ajuda. Eu informei a família o que aconteceu, para ver se a família se conscientize também do que está acontecendo com o seu filho na escola, que de repente não seja uma projeção do que está em casa, né? E eu queria só finalizar, como você faz essa questão já o segundo ano com você, eu quero o terceiro, quarto, tá? Porque eu tenho muitos anos ainda em sala de aula, então eu preciso de pessoas me ajudando. Eu falo que eu não faço o trabalho sozinha, eu trabalho com parcerias. E quando você fala para eles desenharem o pai, a mãe, aí colocar naquele coração, vou mostrar uma coisa, mas vou explicar até. Em que a criança fica no meio, a própria criança cola ela no meio, unindo o pai e a mãe, porque eles são um elo, né? Se ela está ali porque ela teve um pai e uma mãe, né? Eu tenho um aluno autista e eles gostam muito de desenhar. E às vezes eu até, como eles gostam muito de desenhar, vou até, peço na direção, folha que é para poder desenhar. A professora de inglês também trouxe a dela, né? Mas folha, até essa aqui é uma folha em inglês. E meu aluno autista me entregou. Tia, eu desenhei o seu papai, a sua mamãe e você. Sendo que meus pais já são desencarnados, né? Eles não estão mais nesse plano. Que eu falei que eu vou fazer um quadro, inclusive, tá? Eu vou emoldurar. E ele me desenhou no meio. Essa folha que ela veio, né? Ela já estava com 2 círculos azuis. E ele fez isso. Não sei se dá para vocês verem. Vou fazer assim. Perfeito. Tá dando para ver? Gente, que lindo. Ó, Tá olha, dando ele para me ver, sim. colocou no meio, ele desenhou o meu pai e ele desenhou a minha mãe. Justamente esse trabalho que você fez com as crianças, né? Ele fez comigo. Engraçado, né? Você sabe que o autista, ele é muito sensível, extremamente sensível, né? E era um dia que eu não estava legal, justamente por essas 4 crianças que tinham feito besteira, muito grande. Eu estava assim, chateada, estava irritada, estava tudo, né? Até porque eu tive que brigar com eles, isso desgasta muito a gente. E foi justamente nesse dia que eu botei os 4 ali. Ele foi, na hora de fazer o desenho, ele fez isso para mim e me entregou. Eu juro que eu, na hora, eu não vi direito. Só falei assim, Penny, tá o nome da criança aqui, né? Eu vou colocar na minha bolsa. Na hora da saída, eu peguei o dente ficar ali embaixo, né? Para os pais, os ônibus indo embora, os pais vindo buscar os responsáveis. Eu peguei o desenho e falei, gente, ele me desenhou no meio com meus pais. Gente, eu achei assim, de uma sensibilidade. Ele me colocou naquele colo, né? Porque ele sentiu que eu não estava bem. Porque a criança, ela sente também quando você não está bem. Nós temos o direito de não estarmos bem também. Eu acho que as pessoas têm que entender isso. E ele viu que eu estava chateada por alguma forma. Então, já que ele entendeu, apesar dos pais serem separados, mas ele entende que ele tem um pai e uma mãe que tem esse vínculo com ele, e tem um vínculo forte, mesmo sendo separados, ele me colocou nesse colo também. E aí eu gostaria de encerrar essa live, nessa minha fala, que o Beni pegou isso, que ele viveu contigo, né? E fez a transposição comigo. Só tenho a agradecer. Lindo. Ah, lindo. Fico emocionado aqui com esse teu relato. É lindo. Acho Aí que eu Isabela, carteirada. pegando o gancho
pouco da Magda, né? Porque a gente, quando está nesse lugar de direção, a gente fica nesse lugar também, né? De mediar, né? E de receber essas crianças, assim, né? Que estão, né? Dando ruim, né? E para a gente também é muito difícil, porque qual é o que seria talvez que a gente aprendeu, né? Que a gente passou quando a gente era criança, tal, é o diretor ser aquele que vai dar bronca, que vai fazer acontecer, só que às vezes a gente percebe que isso não funciona, né? Então, no CIEP, assim, eu tenho a parceria das minhas queridas também amigas, né, juntas, e a coordenadora, que me ajuda muito nesse lugar. Esse menino, por exemplo, surtando, um garoto esmurrando a porta, o que você faz? Aí você vai conter, aí se você conter, você corre o risco de se machucar e machucar a criança. E aí a gente trabalha muito nesse lugar de conversar mesmo, de diálogo, né, de tentar estimular eles para falarem, porque a gente, como eu falei, né, no início, eles estão com muita dificuldade de falar, de colocar essas emoções para fora, são muito reativos. E a gente também acaba ficando muito mexido, né? E tem dias que a gente também não está bem, né? Tem dias que a gente também está com os nossos problemas ali, né? E aí, assim, eu acho que é difícil, mas também tem um valor, né? E tem uma continuidade, e tem um fruto, né? Porque, assim, é ser repetitivo, é acolher. Tem dia que a gente dá abraço, tem dia que a gente é mais firme, tem dia que, assim, por exemplo, agressividade, agressão, para mim é uma coisa que para mim é intolerável. Então, teve dias, até eu falei com vocês, eu tive que suspender um aluno, é uma coisa que eu não faço, mas o negócio foi tão feio que falei, a conversa não está adiantando, chamar responsável não está adiantando, ele vai ficar um dia em casa e vamos chamar o responsável fazer ata. E depois eu explicar isso para ele também, o porquê ter feito isso, dizer que isso me incomodou, que isso me chateou, eu fico chateada, né? É importante também, acho que essa transparência, né, com a criança é importante, porque eles acabam entendendo também, né? E aí a gente, assim, nesses dias mais difíceis, as outras crianças acabam também nos ajudando, porque elas até conhecem mais a gente que a gente, né? Às vezes pelo formato, a forma do rosto, o não verbal ali. E aí, às vezes, a criança da educação infantil me encontra no corredor, vem, me abraça, tia, calma, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Porque, assim, a gente tenta ter essa postura muito acolhedora, mas tem hora que a gente precisa também dar esse limite, né? Dizer não, né? E também, isso também é uma forma de acolhimento, né? Então, assim, cada dia é uma novidade, é uma aprendizagem, a gente não sabe tudo. Então, mais uma vez, agradecer a sua parceria, sua escuta, né? Muitas vezes já mandei áudio, conversei com você, né? Áudios longos, né? E conversas longas para tentar se reorganizar também internamente, até para ver soluções, né? Porque é isso, né? Às vezes a gente acha que já sabe, tem as estratégias ali, mas surge um novo desafio, né? Essas questões de criança surtando é uma coisa que eu não estou acostumada, não acontecia, e isso tem acontecido mais frequentemente, né? Acho que é o momento que a gente está vivendo, né? Mas eu acho que é muito essa dificuldade de se comunicar, de falar sobre sentimento, né? Então, assim, quando às vezes o professor encaminha uma criança lá, vou deixar aqui um pouquinho, vai ficar sem recreio, né? Por algum motivo, a gente tenta fazer desse lugar, mesmo naquela loucura, conversa, de tentar, por que você está aqui? Se coloca no lugar do outro. Imagina se você estivesse no lugar dele, o que você sentiria, né? Tentar fazer a criança pensar sobre o que ela está sentindo. Vamos então, fez bullying com a colega, então vamos tentar fazer pesquisar o que bullying faz com uma pessoa. Vamos lá na sala de informática, a gente coloca as crianças para pesquisar e ver os efeitos ali do que acontece a partir da agressividade que ela faz com o outro, né? Então, assim, isso não é fácil, né? Porque é um desgaste, é um investimento ali, mas a gente também percebe que tem um fruto no final, né? Às vezes aquela criança lá no início do ano que está totalmente descompensada, a tendência, né, quando, né, é que ela melhore, né? Claro, tem um caso ou outro que a gente não consegue, né? E aí a gente precisa das parcerias para nos ajudar, mas de forma geral, acho que esse lugar de conversar, de dialogar, de ouvir, de dar o limite também, né, é importante. E é isso, né? Às vezes, assim, a gente fica muito nesse lugar de chamar o responsável ali, mas a gente sabe que nem sempre o responsável vai nos ajudar. E a gente conta muito com os nossos parceiros também dentro da escola, né? Os professores, né? A equipe ali, gestora. Às vezes um outro responsável que está naquele momento ali também nos ajuda. Às vezes é o tio da cozinha, né? A tia da limpeza ali tem esse lugar. Então, a gente conta muito com a nossa equipe também ali para nos ajudar nesses momentos mais delicados. E mais uma vez, te agradecer a você, agradecer o Girassol, que está na nossa parceria há bastante tempo, que realmente, nesses momentos, nos ajuda bastante. Às vezes, com uma fala ali, já dá aquela aliviada no coração ali por mais um dia, viu? Muito obrigada. Vai, Beth. É isso.
eu acho que a gente falou bastante sobre essa questão. Acho que o limite realmente hoje, eu concordo com você, Rinaldo, quando você fala que a gente está vivendo a polarização, né, da repressão para a liberdade total. Eu acho que a falta de tempo dos pais, eu costumo dizer que eu tive a felicidade de ter a minha mãe poder ter ficado em casa, tomando conta, cuidando, educando. E era estressante, e hoje eu penso como que ela aguentava, né? Só isso, porque é estressante. A pandemia trouxe isso pra gente, né? A gente, quando ficou em casa, ficou desesperada, o tempo todo em casa. Mas ela tinha esse tempo, esse olhar. E hoje a gente acumula muitas funções, né? As famílias, eu vejo pais de famílias que pai e a mãe trabalham 2 empregos e correm atrás né, para buscar o sustento. Infelizmente, a gente está vivendo um momento econômico muito difícil que faz com que a gente cada vez mais necessite de se ausentar, né? Mas é como a Magda falou, a gente precisa de ter a qualidade, talvez não a quantidade, né? Se for aquele horáriozinho de domingo, né? Deixar ali e vamos nos comprometer que aquele horário a gente vai ter o tempo. Botar o limite, dá trabalho, mas é necessário. Eles pedem limite, eles confiam. Lá na escola é muito engraçado, porque eu chamo, brigo muito com eles, chamo atenção, não corre, não isso, né? Mas eu sei que eles gostam desse carinho. Ontem a gente fez o cabelo maluco e eu tava louca, né? Na escola com um monte de coisa fazendo e tal. E aí no final do dia uma menina falou para mim: Você esse ano não tirou foto com a gente de cabelo maluco. E eu fiquei, cara, não deu tempo. Realmente hoje foi loucura e eu não consegui fazer. Então eles percebem isso, eles sabem que a gente está presente e que a gente traz alguma coisa, né? Eles entendem, eles sabem como a gente está, como a Isabela falou, né? Nesse dia do pai, que teve essa ação desse pai na escola, várias mensagens dos responsáveis consternando que as crianças chegaram em casa preocupadas, e vamos lá, não vamos deixar isso acontecer. Então, assim, eles gostam, né? Eles têm um carinho por nós. Eu acho que é o que compensa o nosso trabalho, todo esse estresse, toda a loucura do dia a dia, né? Tem dia que a gente sai da escola e fala, o que eu estou fazendo aqui, gente? Por que eu não ouvi meu pai, que mandou eu fazer direito? Mas eu ia ser estressada do mesmo jeito. Então, mas eu sou feliz, eu acho que a gente tem que fazer com felicidade, a gente tem um reconhecimento, um carinho, um abraço, né? Eles buscam a gente, eles sabem onde cada um tá, o papel de cada um dentro da escola, aquilo que a Isabela falou, né? A equipe como um todo. Tem hora que a gente não está bem, e aí é o outro que tem que entrar em ação, é a coordenadora, é a adjunta, é um professor, é um pai que está ali sentado que vai resolver, que vai. Às vezes é uma outra criança mesmo, né? É, Então, assim, eu acho que tudo isso faz parte, é o espaço do conflito. Eu acho que a escola é o primeiro espaço de conflito das crianças. Verdade, fato é esse, né? Muitas vezes o pai fala, mas em casa ele não faz isso, óbvio, ele não vai chutar a sua canela na sua casa. Ele vai chutar a canela do colega que quer tomar o lugar dele na fila. E é fato, né? Então, mas é aprender a lidar com isso, com esse não, não, agora você não vai entrar na minha frente. Eu acho que essa é a dificuldade atualmente. Eu acho que não a gente fala, é uma dificuldade das crianças ouvirem não. Não é. É uma dificuldade do ser humano ouvir não, né? A gente, às vezes, está na gestão lá e fala um não para um professor, para um funcionário, ele sai injuriado, reclamando. A mãe que quer alguma coisa, um pai que quer alguma coisa, a gente diz, agora eu não posso, e sai revoltado. Então, a gente que vai lá na coordenadoria pedir alguma coisa e volta com não, volta danado da vida, né? Então, acho que é um não que faz mal a gente e a gente tem que lidar com ele. É claro que a gente talvez lide, sai reclamando, mas não sai chutando nem chutando a porta, né? Mas a gente sai chateado, chorando. Quantas vezes eu saí chorando porque eu ouvi um não e que eu queria muito aquilo e tudo mais. Então, eu acho que é isso, a gente aprender a lidar, fazer
ensinar as nossas crianças a lidar com esse sentimento da frustração, né? A gente ouve muito isso, né? A frustração, as pessoas não sabem lidar com a frustração. E aí a gente está vendo esse mundo louco, que aí a sociedade como um todo e as crianças estão inseridas nisso, nesse mundo de infrustráveis, vamos falar. Eu vou inventar uma palavra aqui, infrustráveis. Ninguém pode se frustrar, ninguém pode. E a gente precisa trabalhar isso. Sim. A gente também, né? Nós adultos também. Mas eu, assim, super agradeço. Acho que a gente está no caminho certo. Acho que somos um time. E assim, eu acho que na SME como um todo, na educação, as pessoas que estão nela, né? Hoje eu ouvi algumas mensagens assim: ah, é um dom, uma missão. Não, não é missão. Recebi um vídeo até, inclusive, que começa: ah, não é falando de dinheiro. Não, é falando de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para pagar a conta, para viver. Né? É meu trabalho, eu vivo deste trabalho. Então não é uma missão, né? Não é sacerdócio, é uma profissão. Eu tenho uma profissão que eu faço com muito amor, que eu acredito nela, eu sempre digo isso. O único caminho de mudar a sociedade é pela educação, né? Mas a gente precisa ser valorizada primeiro pelos nossos governantes, e aí, assim, no momento em que a gente for valorizada por esses governantes, a gente se sentir valorizada, eu acho que todo mundo tende a nos valorizar mais, né? Deixar de ter essa ideia de que somos as babás, as tomadoras de conta de criança. Não somos. Nós somos professores, profissionais. Temos o nosso limite, não sabemos tudo, né? Mas sabemos muita coisa, sabemos da nossa área. Eu brinco também, né, que ninguém diz ao médico o que ele tem que fazer e todo mundo diz o que um professor tem que fazer. Um jogador de futebol diz que o professor tem que fazer. Ele não faz, ele erra o pênalti, mas ele diz que é o que eu tenho que fazer. Desculpa, não vai me ensinar o que eu tenho que fazer, né? Então eu acho que a gente precisa de ter essa valorização, esse reconhecimento, mas trabalhando com seriedade. E eu acho que quem mais valoriza a gente, eu, pelo menos, me sinto muito valorizado pelos meus alunos, quando eles voltam e dizem que sentem saudades, né? Que foi bom, que lembra de mim. Teve um ano que eu estava na escola e entrou uma menina e começou a gritar: é ela, é ela. Eu fiquei apavorada. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz com essa criança? E ela tinha sido minha aluna e estava fazendo curso normal e estava vindo à escola para ser estagiária. Mas eu fiquei com medo, eu falei, gente, o que eu fiz com ela? Então, quando a gente é reconhecida na rua, ontem eu estava andando na rua, uma mãe me chamou: oi, tudo bem, lembra de mim? Sei lá, a menina tem 5 anos. E eu já nem lembrava da menina, porque a menina mudou, claro. Então, assim, acho que são essas coisas que vão ficando, né? E que vão ficando na nossa história que traz o valor. Às vezes, e aí efetivamente não é o dinheiro, que a gente, né, precisaria ser mais valorizada financeiramente, mas o valor que a gente recebe do carinho, do amor e do reconhecimento. Nem de todos, como a Isabela disse, não são todos, mas a grande maioria. Eu acho que isso compensa. E sempre agradecer a parceria, né? É isso, a gente vive de parcerias, ninguém faz nada sozinho. É a parceria da escola, de todo mundo que está dentro da escola, de cada servidor. Quero agradecer todos os professores, parabenizar todos os professores que trabalham comigo ou que já trabalharam. São pessoas incríveis, aprendo cada dia com cada um e que fazem o melhor que eles podem fazer naquele momento. Todos se empenham muito para fazer o seu melhor. As parcerias com parceiros de educação, com o Girassol, com a CRE, com as colegas de outras escolas, que a gente troca tanto, né? Em reuniões, trocando, ouvindo as nossas angústias. Tem hora que as nossas reuniões são catarses, porque a gente precisa de fazer análise grupo. Mas, acho que essa rede que faz a diferença na nossa vida, né? Alguns pais que ouvem a gente. Eu tenho pais também que me ouvem, que são solidários, que estão ali, então, pegam na mão
estamos juntos. Então, acho que tudo isso faz parte de qualquer profissão. A gente fala muito, mas eu vejo outras pessoas, e tem profissão que não tem o retorno que a gente tem. A gente tem o retorno das crianças. Acho que em outras não tem. O cara pode ganhar muito dinheiro, mas ele é uma máquina, é um produto, é qualquer coisa, e a gente tem o retorno das crianças. Quando eles, né, ficam felizes, quando eles saem da escola sorrindo, né, ou entram, eles chegam segunda-feira, parece que, né, é um dia. De manhã ninguém tá. É ótimo quando eles chegam todos felizes e tal, né? Então, é isso. Muito obrigada, Rinaldo, por essa oportunidade. E continuamos juntos. E tenta se clonar. Vamos fazer a 3D. Rinaldo. Rinaldo. Eu queria só fazer um comentário no final, em função de uma coisa que a Magda falou, que eu acho que é importante ser bem preciso na palavra, né? Eu jamais vou dizer que eu não conto com os pais. Eu digo que eu não preciso deles. O que tem a diferença? Eu conto totalmente com os pais. Eu acho fundamental, internamente, quando eu faço um post nas redes sociais, eu sempre agradeço a professora, a diretora, ao Girassol, às crianças e aos pais. E é uma coisa do coração, assim, de realmente eu conto muito com eles, eu sou grato a eles, mas quando eu digo eu não preciso deles, é no sentido de dizer, em casa as regras são as regras de casa, mas na hora da minha oficina, na hora que eu estou coordenando o trabalho na escola, valem as regras da escola, em primeiro lugar, da professora, em segundo lugar, e aquela oficina que eu estou fazendo, naquele momento, se eu estou coordenando as minhas regras. Então, eu não preciso da aprovação deles. Eu vou até depois explicar o que eu estou fazendo, porque os filhos são deles, e eu acho que é legítimo que eles saibam. Se for o caso, se eu ficar sabendo que algum pai levou da criança e tem alguma dúvida, eu não vou me furtar a conversar com esse pai. Mas eu não vou, da minha parte, pedir autorização, falar do trabalho, dizer o que eu vou fazer, não. Eu fiz, e as reuniões eu comento com eles o que eu tenho feito. Né? Então, eu acho que isso é importante e difícil, né? Porque a gente só tem uma coisa que eu acho que é mais difícil para a gente do que julgar e cobrar dos pais algo que a gente acha que não está atendendo aquilo que eu gostaria. E o desenho que a Magda recebeu, essa criança autista, que eu sei bem como ele funciona, que é de uma perspicácia, assim, né? A gente fala que esse desenho dos pais dentro de um coração, com a criança na frente, são as raízes dessa criança, né? É a força dessa criança, é o que conecta essa criança com a mãe terra. Então, as crianças, quando pensam que tem um pai e a mãe atrás, é a força dessa criança para enfrentar essa selva. Se já está ruim para a gente enfrentar essa energia tão polarizada do momento atual, imagine para uma criança de 4 anos que não tem essas coisas claras, mas ali no corpo dela, ela percebe que a chapa está quente para todo mundo. Ela percebe quando a tia Magda está tensa. Isso, né? Então, ela fazer um desenho dos pais da professora, depois de fazer os dele, né? Muito simbólico. E aí, como eu digo, eu acho que é muito difícil para a gente, que é professor, educador, a gente ter um lugar de neutralidade em relação à família. Neutralidade, esse lugar de não julgamento. Esse lugar de que eu não preciso que os pais façam nada, porque eles estão dentro da escola, e na escola sou eu e eles. Tem um lugar que eu queria terminar a minha fala dizendo que esse é a essência do trabalho que eu faço. Que também é um enorme desafio para nós, adultos, quando a gente está lidando com os nossos nãos, Beth falou isso, né, nas nossas frustrações, com a secretaria, com o prefeito, com a CRE, é a gente tomar força diante desse não, e aí é a gente olhar para os nossos pais. E como é difícil, às vezes, a gente abrir mão de um julgamento desses pais. Né? Esse lugar de neutralidade que eu reivindico para ter diante das famílias,
é também um lugar que eu trabalho a cada dia na relação minha com os meus pais. Por quê? Porque eu não preciso dos meus pais, hoje em dia, que sou adulto, para fazer nada. Eu não preciso de mudar eles, eles não vão mudar, eles vão continuar sendo do jeito que eles são, neuróticos ou não, ausentes ou não. Os pais dos meus alunos também não vão mudar porque eu quero, eles vão continuar sendo o que eles são, neuróticos. Eu também sou, né? Então, esse lugar que é um lugar poético. Essa mensagem do Beni me tocou no sentido de eu sempre me lembrar, a cada dia, que a minha força está em mim. Está em mim no sentido de eu não depender da força dos pais dessas crianças. E deu medo de eu não depender que meu pai e minha mãe mude a forma como eles são, meu marido, minha mulher, meu filho. Eu tenho que estabelecer os meus limites e dizer os meus nãos e ser firme nesses nãos, baseado na minha força, né? Que todos nós temos essa força. Queridas, eu ficaria aqui falando, mas já tem 1h40 de live. Deixa eu só falar uma coisa, que a gente teve a participação especial da minha sobrinha neta. Maravilha, que maravilha. Qual o nome dela? Ela veio me trazer presentinho Dia dos Professores. Sim. É a Antonella. É uma Antonella. Beijos. Que nome bonito. Eu não quis falar com ela porque a Magda estava falando e iria interromper, mas eu achei uma graça. Deu um colorido especial aqui para a nossa conversa. Tinha que ter uma criança nessa história. Vocês têm essa energia, todo educador de escola tem essa energia da criança, né? Porque realmente não é fácil, mas ao mesmo tempo tem alguns presentes assim que poucas profissões têm. E eu queria que nesse dia das professoras, vocês recebessem meu abraço de muita admiração. Eu aprendo a cada dia que eu entro numa escola, que eu vou lá dividir as minhas angústias também com as diretoras, com a professora, que é um trabalho conjunto. E vocês chegaram na frente na vida dessas crianças. Os pais chegaram antes de vocês, mas eu tenho consciência de que eu sou o último aí nesse rolê. Então, eu acho que é com muita humildade que eu já estou há alguns anos lá no Girassol e, infelizmente, o ano que vem eu vou ter que trabalhar com os adolescentes, porque eu estou agarrado com as crianças. Adolescente. Senão o pessoal briga comigo. Não. Não, você tem que trabalhar lá na educação infantil, que é a base da base, entendeu? As sementinhas a gente planta e se despede delas. E depois a gente volta para ver se está sendo bem regado. Mas ano que vem são outras sementinhas, e você não conhece essas sementinhas ainda. O exercício para a gente também é o exercício de saber amorosamente dizer não, né? Por isso que eu acho que essa é a brincadeira, né? A gente vai estar sempre junto. E eu tenho um coração muito ligado ao CIEP, a Pedro Ernesto, mas tem 2 escolas também que eu tenho que atuar. A Bílio Borges, que é o Fundamental 2, que é uma escola maravilhosa, desafiadora, que aí a chapa já é mais quente ainda. E tem a escola lá dentro da favela, lá em Santa Teresa, Guararapes Cândido, que eu também guardo no coração, aprendo cada vez que eu subo lá e faço uma oficina. É um momento assim de grande aprendizado. Mas a gente vai manter esse contato. Olha, tem que se dividir, né? Formando mediadores. Olha só, faça um curso formando mediadores para que possa ter mais mediadores. Verdade, boa ideia. Né? Acho que é isso. É formar pessoas que possam contribuir com esse trabalho. Que não é que é isso, é importante, né? É ter um outro falando a mesma coisa que a gente já fala, Magda, mas ter um outro, às vezes, traz um outro. Olhar estrangeiro, de contribuição. Verdade. Que bom o depoimento de vocês. Só fortalece esse olhar que a gente tem mesmo. Queridas, muitíssimo obrigado. Eu vou salvar aqui, se Deus quiser, o Instagram vai deixar salvo. Eu vou convidar Obrigada pelo convite, foi ótimo. Feliz dia. E eu depois baixo no YouTube e mando para vocês também, que às vezes fica mais fácil para as pessoas assistirem. Isabela, não estamos te ouvindo, tá mudo. Fala de novo que a gente não te ouviu.
Minha mãe que tá me ligando aqui já tá me Ah, ligando. tá. Eu marquei de jantar com ela hoje para comemorar. Não, Boa, eu boa. desejar feliz dia dos professores para todo mundo, Beth, Magda, para todo mundo que também tá assistindo, o pessoal do Todos CIEP, nós. o pessoal das escolas, comemorem. E é isso, estamos juntos aí, que precisar também. Obrigada pelo convite. Beijo, Obrigada pelo obrigada. convite. Beijo. Então aqui, gente, um beijo grande e um feliz dia aí para vocês e para nós.